Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Bom dia! Quero fazer uma declaração logo no começo desse programa que fique muito forte no teu coração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso e tudo que nós vamos fazer para Ele tem que ser de uma forma poderosa, tem que ser de uma forma excelente, diligente, com determinação. Hoje nós vamos falar sobre caminhar na fé, caminhar por fé. E para o versículo que nós vamos trazer para embasar essa pregação está lá em Abacuque, capítulo 10, versículo 38, e diz o seguinte: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, caminhar na fé se fala de uma ação. A Bíblia declara que a fé sem obras é morta. Quando nós falamos em fé, é muito fácil falar, a teoria é muito fácil. Nós contarmos as histórias da Bíblia, os feitos dos grandes homens é tão fácil. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vamos sendo desafiados a caminharmos na fé e a vivermos a palavra. Uma palavra muito difícil de ser cumprida, muitas vezes no nosso coração, é quando a Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos do Senhor. Quer dizer, existem circunstâncias onde eu tenho tristeza e realmente nós devemos nos entristecer, mas nós não devemos estar debaixo dessa tristeza como isso estivesse dominando sobre as nossas vidas. Se você está dessa maneira há algum tempo, uma tristeza que já fugiu do seu limite, existe um equilíbrio para todas as coisas. Então alegre-se no Senhor, isso é uma atitude de fé. Isso é atitude de fé. Quando nós olhamos a vida de Pedro, Pedro estava no barco e de repente ele viu Jesus caminhando por sobre as águas. E ele olhou, ele disse: mestre, se és tu mesmo, chama-me, dá uma ordem e eu irei ter contigo. E Jesus disse: então venha. E quando Pedro saiu da água, ali ele foi pela fé, foi uma atitude de fé, foi uma atitude louvável. E muitos dizem, sim, mas ele afundou. Ele afundou e isso é normal. Quando ele sentiu os ventos contrários, quando ele olhou para baixo, ele viu que a água era mole. E de repente ele afundou. Mas quando o braço da fé, ele acaba, o braço do amor e da misericórdia se estende em nossa direção. Foi isso que Jesus fez com Pedro, estendeu o braço e tirou Pedro e disse: olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro saiu daquele barco e ele começou a andar por sobre as águas. Ali, do ponto de vista da nossa visão, dos nossos 5 sentidos, não tinha caminho. Mas ali existia um caminho, era o caminho da fé. Era o caminho da fé. Da mesma forma, andar por sobre as águas, nós podemos fazer uma aplicação disso. Andar por sobre as águas é andar por sobre os problemas e não parar. Andar quando os ventos são contrários, isso é caminhar na fé. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer daqueles que retrocedem, daqueles que recuam, daqueles que não confiam. Ele teve uma atitude de fé, Pedro teve uma atitude de fé. Quando Daniel, ele foi levado à cova dos leões ali, ele teve uma atitude de fé. Isso é fé. Fé que Deus vai estar, fé que Deus pode livrar, e se não livrar, Deus vai estar. A Bíblia diz assim, que quando nós passamos pelas águas, elas não nos submergem. Quando nós passamos pelo fogo, ele não nos queima. Por quê? Porque nós estamos na presença do Senhor, porque Deus está conosco. Ali, quando os 3 amigos de Daniel, eles foram levados na fornalha de fogo ardente,
Eles foram levados amarrados ali porque eles não aceitaram negar a Deus. Eles não aceitaram se prostrar diante da estátua que o rei tinha construído. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas sabe o que aconteceu naquela fornalha? Entraram 3 homens. Mas quando o rei olhou, ele viu que tinha um 4º homem. E que aqueles homens que tinham entrado naquela fornalha, presos, amarrados, atados, eles estavam soltos. Quando nós temos atitudes de fé, quando nós realmente não negamos o nome do nosso Deus, sabe o que acontece? Nós somos lançados na fornalha, nós passamos pelo fogo, mas sabe o que queima dentro do fogo? Somente aquilo que nos amarra. Nós somos libertos dentro da fornalha de fogo ardente, nós somos acusados, injustiçados, mas o 4º homem sempre vai aparecer. E sabe o que aconteceu com o rei, que olhou e condenou o que aqueles homens estavam fazendo, negando-se a se prostrar diante da ordem do rei? Sabe o que aconteceu? Depois o rei, ele lançou outro edito, outra lei, dizendo que todos deveriam se prostrar diante do Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abidnego. É assim, quando nós não negamos o nosso Deus. Nós podemos passar pela fornalha, nós podemos estar andando sobre as águas e os ventos são contrários, mas isso é uma atitude de fé, isso é caminhar pela fé. E essa fé, ela tem um firme fundamento. O firme fundamento da fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não ouvir uma teoria, não ouvir um pensamento positivo, não proclamar um pensamento positivo, mas a fé, o firme fundamento da fé é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. Se nós não estivermos baseados, fundamentados, se nós não estivermos sobre a palavra do Senhor, com fé nessa palavra, confiando nessa palavra, se a nossa casa é espiritual, se a nossa vida não for fundamentada na palavra do Senhor, então não adianta nada nós estarmos construindo. Eu quero ler um outro versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e diz assim, Paulo está falando para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala que Timóteo deveria permanecer nas sagradas escrituras, nas letras, porque isso ia torná-lo sábio, ia fazer com que a fé dele permanecesse em Cristo Jesus. É dessa forma que nós vamos crescendo na fé, que nós vamos tendo atitude de fé. E você não precisa ter medo, por quê? Porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus. E sabe o que é ter fé? Sabe o que é agir na fé? É proclamar essa palavra, até que nós venhamos a ver essa palavra concretizada na nossa vida. Isso é fé. E você não precisa ter medo, porque nós não vamos morrer. Antes que o propósito de Deus, você é imortal até que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Nós somos imortais até que o propósito se cumpra na nossa vida. Deus tem os nossos dias contados. Não temas, não temas, caminhe em fé, seja qual for a dificuldade que você esteja passando nesse momento, caminhe pela fé por sobre as águas. Se você está sofrendo ameaças, clame ao Senhor. A Bíblia diz assim, no dia da angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu e eu glorifiquei o nome do Senhor. O Senhor nos livra quando nós clamamos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, nós achamos o Senhor. O versículo diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, toda a vossa alma, entendimento e com toda a vossa força. Quer dizer, quando realmente nós nos rendemos ao Senhor, quando realmente nós dizemos, precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Esse é o clamor que Deus se agrada, esse é o clamor que realmente nós encontramos o Senhor, porque muitas vezes a nossa mente vai para tantos lados, muitas vezes o nosso coração pende para tanto lado e o nosso coração tem que estar firmado na palavra. O meu justo, lembre-se, viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé,
A fé é a moeda de troca no reino espiritual com o Senhor. Pela fé. Pela fé nós vemos as promessas, pela fé nós aceitamos Jesus, pela fé nós temos a salvação, é pela fé. E quando nós realmente caminhamos dessa maneira, quando nós temos essas atitudes, nós vemos a manifestação das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. É impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, obedecendo a palavra, andando, não ficando realmente... Muitas vezes quando você tem medo, você entra em pânico e você fica totalmente paralisado. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Por isso é que nós devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia fala de pessoas como nós, pessoas normais como nós, que se tornaram gigantes da fé, porque eles creram na palavra do Senhor. Daniel, como eu já falei, Moisés, Abraão, chamado pai da fé, ele creu na palavra do Senhor, ele creu no chamado do Senhor. Existe sempre um período entre a palavra, entre a promessa de Deus, aquilo que você vê que Deus está falando realmente com você até o cumprimento. E esse período eu tenho que andar pela fé, eu tenho que agradar a Deus. Lembre-se, não recue dessa caminhada que um dia você tomou decisão de estar andando. A vida espiritual, a nossa vida cristã é pela fé. E não deixe que o inimigo roube isso da tua vida, não deixe que as circunstâncias roubem isso de você. Seja um homem, seja uma mulher de fé, um homem e uma mulher que agrada ao Senhor, um homem que tem uma confiança, um homem e uma mulher que tem uma confiança no seu coração, que sabe que Deus é contigo, Deus está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje, nesse programa, eu quero orar para que realmente você, que já arrefeceu as tuas forças, que já esfriou o teu coração, que já não está crendo naquilo que um dia você creu de uma maneira tão forte, um dia o teu coração foi aquecido pela palavra do Senhor, você já teve experiência com Deus. Ou talvez você está ouvindo o programa a cada dia você está lendo a palavra e você está vendo que isso está crescendo, está tomando um volume dentro de você. Essa é a semente da mostarda, que um dia entrou tão pequenininha, mas ela está crescendo até se tornar uma árvore muito grande. Deus é contigo. E nessa hora eu quero orar com você, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Renda-se ao Senhor com todas as tuas forças. Diga: Deus, eu preciso de Ti nesse dia. Esse programa é diário, a fim de que você saiba a importância de começar o dia com o Senhor. A diferença que faz estar meditando a palavra do Senhor, orando e entregando a nossa vida diariamente, constantemente ao Senhor, tendo uma determinação, andando, caminhando pela fé. Amém? Então vamos orar. Agora fecha os teus olhos e creia que o Senhor é contigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, como sempre faço, porque a tua palavra é tão poderosa para estar reacendendo muitas vezes essa chama que está se apagando, Senhor. Reacenda essa chama, Senhor, na vida dessas pessoas tão amadas que estão fazendo essa oração. Deus, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão em prisão, aqueles que estão em dificuldades, Pai, financeiras. Senhor, em nome de Jesus, vem em socorro, Senhor. Atende a esse clamor. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que no dia da angústia clamei ao Senhor e Tu me respondeste, Senhor, e nós Te glorificamos. Senhor, responde ao clamor de cada pessoa que está colocando essas dificuldades diante do Senhor. Vem, muda as circunstâncias, Senhor, cura, restaura, supre a necessidade, Deus, eu abençoo. Desperta, Senhor, cada uma dessas pessoas para andar nesse caminhar da fé, para sempre estar Te agradando, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que aqueles que recuam da fé não agradam ao Senhor. Você precisa crescer nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé. Por isso nós convidamos você para estar conosco nos nossos cultos de celebração. Vai estar passando aí na tua tela os horários, também a seguir-nos através das redes sociais. Que hoje você tenha um dia e um coração cheio de fé. Que Deus te abençoe até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be
to believe